Hello guys, tudo bem? Hoje então a gente vai ver um pouquinho sobre o verbo to be no presente. Vou colocar aqui a lousa para vocês poderem ver. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que no verbo to be, o verbo to be é um verbo chamado autônomo. O que é um verbo autônomo? Ele vai fazer afirmativa, negativa, interrogativa e interrogativa negativa sozinho, tá? Quando a gente fala de verbo to be, então, vou colocar aqui as pessoas. Lembrando que a gente tem dois yous, porque um deles é singular e o outro é plural. Então, um é você e o outro é vocês, tá bom? No verbo to be, no presente, a gente tem três máscaras. O que são essas máscaras? Cada pessoa recebe uma forma de verbo to be, mas não quer dizer que o verbo mudou, que é outro verbo, e sim que o verbo está se adaptando a cada pessoa, igual a gente faz no português. No português, quando eu falo, por exemplo, eu gosto, ela gosta, mudou o verbo, porque gosta termina com A. Eu não posso falar eu gosto, ela gosto, nós gosto, né? Então no inglês também é assim. Alguns verbos sofrem essa alteração para que se encaixem na pessoa. Para I, que sou eu, o verbo to be vai ser am. Então fica I am. Eu sou ou eu estou é I am. Para you é are. Para Rishit é is. Para you é are de novo. We are, they are. Então vou falar junto com vocês aqui, se vocês puderem ir repetindo em casa. I am, you are, he is, she is, it is ou it is. São as duas fonéticas para falar o it com is. Às vezes a gente pode juntar tudo e falar it is, com som de R, tá? You are, we are, they are. O they tem um som na língua. They, tá? Como se fosse D, esse TH. Então a gente tem aqui o eu, você, ele, ela. O it é usado para coisas ou animais. O you, que é esse segundo, é o vocês. We é nós. E they é eles ou elas. Certo? Então, esse é o verbo to be no presente. A gente vai fazer então algumas frases de fixação, mas existem algumas frases de fixação na sua apostila também, e você pode dar uma olhadinha lá e utilizar o SoundCloud para ouvir as frases que estão na apostila, tá bom? Então, se eu falar, por exemplo, I am Brazilian, eu sou brasileiro, eu estou falando sobre ser. Mas como o verbo to be pode ser ou estar, agora eu vou colocar uma com estar. I am em São Paulo. Vocês perceberam então que o início da frase, ó, é igualzinho. Eu sou brasileiro ou eu estou em São Paulo. Em português a gente tem dois verbos para ser ou estar. Em inglês a gente tem um só, que é to be. E daí as máscaras do to be que se encaixam em cada pessoa são am, is e are, tá bom? Se fosse com he, she ou it, seria is. Então vou colocar aqui com he. He is Brazilian. He is em São Paulo. E com are, vou colocar com we, que é nós. We are Brazilian. We are em São Paulo. Certo? Toda vez que a gente for então utilizar o verbo to be, a gente vai estar falando sobre ser ou estar. E a gente pode fazer afirmativa, que é o que a gente viu agora, negativa, interrogativa ou interrogativa negativa. Vamos para negativa agora. Então, I am Brazilian ficaria
I am not Brazilian. Ou I am not em São Paulo. Se fosse he is, pro is e pro are, a gente pode usar he is not Brazilian. Ou eu posso usar também o isn't, que é uma fusão entre as palavras is e not. E é mais aceito, assim, mais usado. He isn't Brazilian. Então, é a mesma coisa, a mesma frase falando a mesma coisa, só que uma tá com as palavras divididas e a outra elas estão fundidas, tá? Elas estão fundidas, perdão. E pro are, we are Brazilian ou we aren't Brazilian. Faltou só eu colocar aqui o not. Então é we are not Brazilian ou we aren't Brazilian, certo? Então eu tenho afirmativa, negativa. Na interrogativa é o verbo to be que vai fazer a interrogação também. Toda vez que eu tiver um verbo autônomo, na interrogativa o verbo vai sair do lugar que ele está e vai para o começo da frase. Vou fazer uma pergunta. Ele é brasileiro? Se fosse afirmativa, seria he is Brazilian. Então eu vou deslocar o is de depois do he para antes do he. Então é is he Brazilian? E isso virou uma pergunta. Só eu inverter então qualquer um deles para antes da pessoa e isso vira uma pergunta. Para we are ficaria are we? Are we Brazilian? Então prestem atenção, ó, que o brasileiro não tem plural ali. Toda vez que a gente for falar uma nacionalidade, a gente não põe plural. Se eu falar ele é americano, he is American. Se eu falar eles são americanos, é they are American. Não vai ter S, tá? Para interrogativa, então, só pegar o verbo to be por antes da pessoa. E para interrogativa negativa é a mesma coisa, só que eu usando uma negativa. Ó, aqui, ó. Eu tenho uma negativa aqui, então eu vou transformar essa negativa em interrogativa negativa. Isn't he Brazilian? E pode ser feito com qualquer frase do verbo to be também, desde que você coloque o verbo to be correto para a pessoa. Se fosse com we, com you ou com they, aren't, a gente colocaria antes de tudo. Se fosse com I, eu coloco um am antes de tudo, tá? E quando eu coloco am antes para fazer a pergunta, vira am I Brazilian? Eu sou brasileiro? E daí o som desse am I é am I, tá? Am I, tudo junto, porque tem uma junção de sons por causa do M, que é uma consoante, e o I, que é uma vogal. Então a gente fala am I Brazilian? E daí lá embaixo, a gente falando da negativa, da interrogativa negativa, é como se eu falasse você não é brasileiro, ele não é brasileiro. Sabe quando a gente coloca esse não na interrogativa? É assim que a gente faz com o verbo to be, colocando o verbo negativo antes, ao invés do verbo sem a negação. Então, uma interrogativa normal, o verbo normal vem para frente, numa interrogativa negativa, o verbo negando vem para frente, e nesse caso ficaria Isn't he Brazilian? Isso tudo está na apostila de vocês com o nome de verbo to be presente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, só entrar em contato com o teacher. Lembrem de usar o SoundCloud para ouvir as frases de fixação que estão na apostila. É legal que vocês façam ouvindo e tentando repetir, para que vocês saibam como que se fala as palavras e sempre anotando do lado as dúvidas para tirar com o teacher, tá bom? Lembrem-se também de fazer o Duolingo todos os dias. See you guys!